agradecer a presença de todos nesse nosso 7º encontro da formação PASCOM. Em nome da PASCOM da Arquidiocese de Pouso Alegre, faço a acolhida a todos, em especial pelo convite aceito pelo nosso grande amigo e irmão José Valmei. Que Deus abençoe. Muito obrigado pelo seu sim. E que essa noite seja uma noite de muita informação, de muito aprendizado para todos nós, agentes da PASCOM. Agradeço também ao Padre Tiago, que é o nosso assessor e diretor espiritual da PASCOM da Arquidiocese. Sua bênção, Padre, muito obrigado. E a todos os demais participantes que aqui estão conosco. Nesse momento, eu quero pedir ao Clodoaldo que faça para nós a oração inicial, para nós começarmos a nossa reunião. O áudio. Agora foi. Estamos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que para comunicar vosso amor aos homens, enviaste vosso Filho Jesus Cristo, e o constituíste mestre, caminho, verdade e vida da humanidade. Concedei-nos a graça de utilizar os meios de comunicação social, imprensa, cinema, rádio, audiovisuais, para a manifestação de vossa glória e promoção das pessoas. Suscitai vocações para essa multiforme missão. Inspirai os homens de boa vontade e colaborarem com a oração, a ação e o auxílio material para que a Igreja anuncie o Evangelho a todos os homens, através desses instrumentos. Amém. Amém. Muito obrigado, Clodoaldo. Então, passo agora a José Valmei, que vai ministrar a sua palavra. Muito obrigado, Valmei. Obrigado, Alexandre, pela acolhida. Obrigado também ao Padre Tiago pelo convite. E hoje a gente vai passar aqui alguns instantes refletindo sobre esse assunto tão encantador, tão necessário para a nossa sociedade hoje, que busca uma referência de uma comunicação diferenciada, e nós, enquanto igreja, temos essa comunicação diferenciada para oferecer para a sociedade. O mundo, as pessoas estão sedentas de uma mensagem robusta, e a igreja possui essa mensagem de fé, de esperança, essa mensagem de amor para todas as pessoas. Atendendo o convite de Dom Magela, ele pediu para que eu participasse do 13º Mutirão Brasileiro de Comunicação, que aconteceu em João Pessoa, lá na Paraíba, entre os dias 13 e 16 de julho. E aí, então, ele, também conversando com o Padre Tiago, pediu para que, nessa noite, eu compartilhasse um pouco com vocês dessa experiência que foi maravilhosa, lá na cidade de João Pessoa, a participação no Multicom. Para quem não me conhece, eu sou José Valmei, eu sou jornalista de carreira, atuo como jornalista na Rede Federal de Educação, sou jornalista de carreira no IF Sul de Minas, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, desde 2013, quando prestei concurso, fui aprovado e comecei a atuar no serviço público na Rede Federal. Mas na minha carreira como jornalista, eu comecei exatamente na Rádio Difusora em Pouso Alegre, que já era da Arquidiocese, né? A rádio ela foi comprada pela Arquidiocese no ano de 1990 ou 91, e desde o primeiro momento que a Rádio Difusora passou para a Arquidiocese, eu já tinha uma atuação lá, eu estava com 15 anos, o mundo da comunicação sempre me encantou muito, eu sempre gostei muito. Eu era seminarista nessa época, e assim que Dom João Bergese, ele comprou a rádio, na época era reitor do seminário Cônego Mauro Moraes,
e eles me pediram para ajudar nos trabalhos da Rádio Difusora, e mesmo antes, quando a rádio ainda não pertencia à Arquidiocese, eu já enviava notícias da Arquidiocese para a Rádio Difusora, que era de propriedade do senhor Milton Luca, um grande jornalista mineiro, não é, de Belo Horizonte, que era proprietário da Rádio Difusora em Pouso Alegre, mas depois ele vendeu para a Arquidiocese, e agora a família do senhor Milton Luca é proprietária da Rádio Difusora de Ouro Fino. Pois bem, então, há muito tempo eu já atuo nesse meio de comunicação, e trabalhava na Rádio Difusora, e depois, até 2008, eu trabalhei de uma forma profissional na Rádio Difusora, e depois de 2008 eu saí para assumir os trabalhos também na assessoria de comunicação da Prefeitura de Inconfidentes, e depois ingressei no Instituto Federal, e no ano passado, Dom Magela e o Padre Omar me convidaram novamente para retornar para a Rádio Difusora, exatamente há um ano atrás, para assumir o trabalho de jornalismo lá junto com a minha colega, a Carla Ramos. E agora, no meio do ano, então, Dom Magela fez esse convite para que eu participasse do Multicom, lá na Paraíba. Eu fui lá, fiquei alguns dias participando do encontro, e o objetivo dessa noite é a gente conversar um pouco sobre o conteúdo que lá foi nos transmitido. A cidade de João Pessoa me surpreendeu positivamente, as pessoas lá são muito acolhedoras, parece que a gente já conhece faz tempo. E o tema do Multicom foi exatamente a cultura do encontro, que o Papa Francisco tanto está insistindo. E esse tema, a cultura do encontro, me parece que caiu como uma luva na cidade de João Pessoa, porque as pessoas lá conversam com a gente com uma amizade muito grande. É o primeiro contato que a gente tem com as pessoas, e elas já demonstram uma proximidade, uma intimidade com a gente bastante grande. Então, a experiência em João Pessoa foi bastante bacana nesse sentido. Pode passar, Padre Tiago, por gentileza. Como eu disse para vocês, o tema do Multicom desse ano foi a cultura do encontro, e a primeira conferência que nós lá tivemos, a conferência de abertura, na noite do primeiro dia, foi esse tema aí que vocês estão vendo na apresentação, comunicar para a cultura do encontro. E quem foi o responsável para esboçar esse conteúdo foi esse jornalista e escritor britânico, o Austin Everaick, que também é biógrafo do Papa Francisco. Ele tem já diversos livros publicados, contando a história do Papa Francisco, e é um grande estudioso da catequese do Papa Francisco. O que o Austin trouxe para a gente na apresentação dele foi uma compreensão muito cristalina, uma compreensão muito clara sobre o caldo que constitui o pensamento do Papa Francisco. Ele apresentou um dos livros que é um best-seller do Papa Francisco. O conteúdo desse livro aqui, Vamos Sonhar Juntos, perpassou por toda a apresentação do biógrafo do Papa, e ele trouxe a preocupação que o Papa Francisco tem com a questão ambiental, e ele citou também por diversas vezes a encíclica Laudato Si, que foi publicada pelo Papa Francisco em 2015, e que agora, inclusive hoje, não sei se vocês acompanharam, o Papa Francisco, na audiência geral que ele faz toda quarta-feira na Sala Paulo VI, no Vaticano, ele anunciou que no próximo 4 de outubro, que é o dia dedicado a São Francisco de Assis, ele vai publicar uma exortação apostólica que é um complemento da Laudato Si. Então, o Austin, ele trouxe esse pensamento do Papa, sobretudo na questão da Laudato Si, e nesse livro Vamos Sonhar Juntos, mas não somente no sentido de preocupação com o meio ambiente enquanto a natureza, mas
colocando exatamente nós, seres humanos, dentro de todo esse complexo que é a criação de Deus, e como nós estamos convivendo com esta criação de Deus, entre nós, seres humanos, e também a nossa convivência com os outros seres criados. E o biógrafo do Papa, ele apresentou o contexto que nós estamos vivendo atualmente, ele fez uma análise de conjuntura e apresentou um enfoque muito evidente sobre essa polarização que a nossa sociedade hoje vive. Esses movimentos que se rotulam da direita e os movimentos que se rotulam da esquerda e, sobretudo, na mídia digital, se digladiam. A labuta, a guerra entre esses grupos da sociedade e que já tem reflexo também dentro da própria igreja. E ele apresenta, então, como o contexto, além dessa polarização da nossa sociedade, o surgimento dos fundamentalismos, ou seja, pelo fato de que a sociedade atual, ela vive nessa complexidade da comunicação, muitos canais de comunicação bombardeando frequentemente, diariamente, a nós, e nós somos receptores de toda essa mensagem. Então, com muita facilidade, por conta dessa imensidão de informação, surgem os fundamentalismos. Por quê? Aí até dá para a gente fazer uma comparação com um filósofo espanhol, Ortega y Gasset, que ele fala o seguinte, que o ser humano, para a gente não mergulhar na loucura, quando ele faz essa metáfora, né, é como se a gente estivesse mergulhado no oceano, e para a gente não naufragar na loucura, a gente se apega demasiadamente ao primeiro galho que a gente encontra, a gente abraça para que a gente não afunde na demência. Então, o fundamentalismo, de certa maneira, ele tem a origem do fundamentalismo, ele encontra suas raízes nessa imensidão, nesse oceano de comunicação que hoje a gente tem, nesse conteúdo imenso de comunicação que a gente tem hoje. Algumas pessoas acabam ficando meio que perdidas, então se agarra com muita facilidade em apenas um galho e não solta desse galho de forma alguma, e tem essa tábua de salvação para que ela não mergulhe na demência. Então, seria, sim, uma das razões, uma das origens para o surgimento do fundamentalismo. E também da mentalidade rígida. Pois bem, para eu não mergulhar e não conhecer outros universos, outras formas de pensamento, outras cosmovisões, outras visões de mundo, então eu fico com a minha mentalidade muito rígida em apenas um campo de visão e não amplio a visão complexa que faz parte do nosso mundo de hoje, né? Quer dizer, existem muitas teorias, existem muitas possibilidades de espiritualidade, mas eu me apego àquela única tábua para que eu não mergulhe na loucura, como diz o filósofo Ortega y Gasset. Então, mais ou menos esse é o contexto que o biógrafo do Papa passou para nós a respeito da conjuntura que nós vivemos hoje. Pode passar, Padre Tiago, por gentileza. Então, frente a esse contexto, qual é a missão do comunicador cristão? Frente a essa complexidade, a essa polarização que nós vivemos hoje, qual é a nossa missão de comunicadores? Primeiro, o autor diz, nós que somos comunicadores cristãos, temos a missão de sermos pacificadores. Então, nesse ambiente polarizado, ele levanta a pergunta, como que nós estamos agindo? Nós estamos colocando lenha na fogueira ou estamos pacificando? Como é a missão do evangelizador de verdade que tem essa missão de fomentar a cultura da paz, de fomentar a cultura da verdade, como nós ouvimos na oração inicial agora com o Clodoaldo. Então, ele aponta como uma das primeiras missões nossa de comunicadores, sermos pacificadores.
Uma segunda missão do comunicador, converter-se para a sinodalidade, né? A palavra sínodo que o Papa Francisco também tem ressaltado bastante. E aqui ele disse uma frase que para mim foi uma das frases mais bonitas para se compreender o espírito do sínodo, o espírito da sinodalidade. Diz ele, é hora dos grupos cristãos fazerem as pazes. Olha que importante isso, que bonito. Então, nesse contexto de autodestruição do cristianismo entre grupos que se veem como opostos, o sínodo, ele é esse espaço para que esses diferentes grupos cristãos, católicos, façam as pazes. Porque, como diz o estudioso do pensamento do Papa, a compreensão de Francisco é que o Espírito Santo, ele age nos diferentes grupos. E é necessário que nós, católicos, tenhamos essa sensibilidade de percebermos o Espírito Santo agindo no grupo que eu discordo. Se eu me coloco, ou se eu me rotulo, ou se eu me enquadro no grupo que se auto-intitula da esquerda, é preciso que eu veja o Espírito Santo agindo no grupo da direita. Se eu me coloco, me enquadro no grupo da direita e me rotulo dessa maneira, é preciso que eu enxergue o Espírito Santo se manifestando nos grupos católicos que se colocam do lado da esquerda. Então é necessário que esses diferentes grupos dentro da igreja, no interior da nossa igreja, façam as pazes. E nós estamos nesse meio para ajudar a fazer com que esses grupos atem a unidade, busquem a unidade. Então o comunicador católico não coloca fogo na discórdia, mas ao contrário, pelas nossas postagens nas nossas mídias sociais, que tipo de conteúdo nós estamos publicando? É um conteúdo de pacificação ou é um conteúdo que inflama ainda mais essa dicotomia, essa separação, essa polarização existente na sociedade e na igreja? E aí o conferencista da primeira palestra do Multicom, ele disse, e usa uma expressão, cunhou uma expressão bastante bonita também, dizendo que o comunicador cristão é arquiteto da cultura do encontro. Qual que é a função do arquiteto? É pensar, é planejar, é construir, é edificar. Então, nós comunicadores somos esses arquitetos dessa cultura do encontro, dessa cultura da paz, transitar nos diferentes grupos eclesiais, transitar nos diferentes grupos da igreja e ouvir o que eles têm a dizer. Não chegar de uma forma preconceituosa, se colocando de uma maneira superior a quem pensa diferente de mim. E aí diz o estudioso do Papa Francisco essa frase que ele diz que está nas entrelinhas do pensamento do Papa Francisco nos seus documentos. O cristão comunicador não teme quem discorda de si, mas teme a autossuficiência em não querer ouvir o contraditório. Então eu não preciso ter medo de ouvir um grupo que acredita de uma maneira diferenciada de mim. Eu tenho que temer, sim, a minha autossuficiência em não querer ouvi-lo, em não querer ouvir o contraditório. Então, se eu me apego demais à minha tábua de salvação, eu vou esquecer outras tantas que eu posso me agarrar também e descobrir um jeito novo de pensar e de ser igreja. E aí, o Papa Francisco, lembra o Austin, o Papa Francisco, ele faz um exercício até de futurologia, quando ele diz o seguinte: imaginemos daqui a 200 anos, os estudiosos olhando para os nossos tempos atuais, para 2023, quem eles vão descobrir como sendo heróis? Os heróis, para quem estiver lá na frente e olhando para trás, os heróis de hoje, ou os heróis que serão visualizados no futuro, são aqueles que dizem a verdade desinteressadamente. É o que fazia Jesus. Ele falava a verdade nua e crua, sem ter nenhum interesse. E quando a gente olha para trás no exercício do trabalho pastoral da igreja,
até hoje, conversando com um pároco aqui de Inconfidentes, a gente estava debatendo um pouco disso, né? Se a gente olha algumas décadas atrás, essas figuras eminentes da CNBB, por exemplo, ficavam muito evidentes, muito claras. Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Luciano Mendes, Dom Pedro Casaldáliga, e a gente poderia citar tantos outros, Carol Wojtyla, o Papa João Paulo II, e daqui a algum tempo, hoje, quem são essas figuras vultosas que se destacam por um posicionamento comprometido com a verdade e com a paz hoje? Quem são essas pessoas? Para o estudioso, cada um de nós, o estudioso do Papa, no caso, né, ele nos chamou a essa responsabilidade, todos nós que somos comunicadores, hoje também nós temos a chance de sermos lembrados no futuro como esses heróis que comunicaram essa verdade de uma maneira desinteressada. Qual é o único incentivador ou a única inspiração para a comunicação dessa verdade? O Evangelho, conforme a gente vai ver daqui a pouquinho. Né, um conceito muito claro de qual deve ser o trabalho, o caminho que a Igreja Católica deve percorrer nos dias de hoje, com tanta informação por esse caminho que a gente encontra. E aí o comunicador cristão também, ele então, segundo o biógrafo do Papa, ele deve agir a partir da realidade, pois ela é mais importante do que as ideias. E aí existe uma frase super interessante também, que diz o seguinte: o ótimo é inimigo do bom. Às vezes, a gente tem a certa tendência de buscar a construção ou uma ação ideal, ótima, e ficamos esperando chegar esse momento de excelência e esquecemos de agir naquilo que é bom e que é possível e que está calcado na realidade, sempre na expectativa, na esperança de que o ótimo vai chegar. E a gente nunca atinge essa fase de perfeição, essa fase de excelência, porque na nossa cabeça a gente fica imaginando que essa ação ótima, ela vai chegar um dia e nunca chega. E a gente esquece de fazer aquilo que é bom, aquilo que é o razoável, aquilo que é o possível, aquilo que está ao nosso alcance, porque a gente fica criando essa expectativa de perfeição, de algo que é ótimo, e esse ótimo nunca chega, e aquilo que é bom deixa de ser executado, deixa de ser realizado, porque a gente esquece da realidade onde a gente está. Então, fazer aquilo que está ao nosso alcance, fazer aquilo que está dentro do universo real em que nós estamos mergulhados e inseridos. Podemos passar, Padre Tiago, por gentileza? Pois bem, essa foi a primeira conferência, e depois uma outra palestra que vale a pena a gente destacar também, foi a segunda conferência, que foi apresentada pelo Dom Valdir. Ele é o bispo referencial da comunicação da CNBB, né, bispo de Campo Limpo Paulista, ali na periferia da grande São Paulo, né? E ele falou, o tema que ele desenvolveu foi Rumo à Presença Plena, uma reflexão pastoral sobre a presença nas redes sociais. E aí o Dom Valdir, ele começou com essa pergunta: como os cristãos devem se comportar nas redes sociais? E aí ele afirmou e trouxe à nossa lembrança essa frase também, que é muito necessária para que a gente consiga ter claro qual que é a nossa tarefa. Só evangeliza quem se encontrou com Jesus. Ou seja, a gente vai se encontrar com as pessoas no cotidiano que a gente enfrenta no mundo do trabalho, que a gente enfrenta nas pastorais, na vida eclesial, e a gente vai conseguir passar esse testemunho para frente se de fato a gente fez uma experiência pessoal com a pessoa e o motivo pelo qual nós estamos aqui hoje, inclusive nessa noite, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então, que tipo de encontro foi provocado entre eu e a pessoa de Jesus Cristo? Podemos passar, Padre Tiago. E aí segue o questionamento do Dom Valdir, quando ele faz essa outra pergunta também, que é a sequência desse primeiro questionamento. Nas redes sociais, a gente constrói uma persona. O que significa essa terminologia persona? É a pessoa. Que personagem eu transmito
na minha rede social. As pessoas, quando entram no meu Facebook, no meu Instagram, eu estou vendendo que tipo de imagem para os receptores da minha mensagem? Ou seja, que persona eu estou construindo nas redes sociais, considerando a minha missão de batizado. O agente da PASCOM, então, ele é chamado a gerar comunhão e unidade, a se comunicar com os diferentes, não simplesmente com as bolhas. Então, ainda voltando nessa pergunta, não é? Que persona eu construo nas redes sociais particulares minhas? É uma persona pacificadora ou, retornando mais uma vez aquele questionamento do biógrafo do Papa, ou a gente está ali disseminando a discórdia, a divisão. Aliás, até o Padre Tiago poderia nos ajudar nessa compreensão, mas a palavra diabo na Bíblia é aquele que semeia divisão, discórdia, é o diabolos, aquele que separa, né? Então, quando a gente vê essa polarização dentro da própria igreja, será que existem aí sementes do joio, que foi plantado pelo semeador do joio? Essas perguntas são importantes a gente pensar e a gente fazer uma autoanálise. Eu estou semeando o trigo que vai frutificar sementes boas, ou nas redes sociais eu estou semeando o trigo da separação, da igreja A, da igreja B, eu não converso com quem participa do grupo C, do grupo D, porque isso não faz parte da tábua em que eu estou agarrado para a minha salvação, para que eu não naufrague na minha demência. Então, que tipo de persona eu estou construindo nas redes sociais? É o agregador ou o separador? É o pacificador ou aquele que semeia separação e discórdias no seio da própria igreja? Só voltando mais um pouquinho, Padre Tiago, por gentileza. E de uma maneira muito bonita, o Dom Valdir, ele fez esse paralelo entre o bom comunicador e o bom samaritano. Diz ele que o bom comunicador volta lá na passagem do bom samaritano e se pergunta: quem é o meu próximo? O bom comunicador é o bom samaritano. É aquele que olha para o ser humano, independentemente dos rótulos que se colocam, independentemente da roupagem que se põe. Porque a roupagem, ela é externa, e é necessário que se olhe o ser humano como fez o bom samaritano. Ele viu um homem caído na beira da estrada, não perguntou se aquele homem era do grupo eclesiástico A ou do grupo eclesiástico B. Ele simplesmente estendeu as mãos e curou as suas feridas. E quando a gente olha hoje para a sociedade contemporânea, como as pessoas andam feridas, não é verdade? Não sei se vocês concordam comigo. E o comunicador é aquele que vai curar essas chagas, essas feridas, esses sofrimentos todos que perpassam por aquilo que a gente vive hoje, que o Papa Francisco lembra nesse livro aqui, Sonhar Juntos, porque ele escreve a partir da pandemia. A crise da pandemia desencadeou diversos fenômenos na sociedade, e o isolamento é um deles. Então, como se encontrar nessa sociedade que se enclausura, se fecha? Não somente a igreja vive esse fenômeno, quando nós estamos vivendo na igreja, mas estamos também convivendo com a sociedade, as pessoas, a pandemia enclausurou, de certa forma, as pessoas nos seus celulares, enclausurou as pessoas em casa, enclausurou as pessoas em si mesmas. Então é isso que o Papa Francisco está convidando a restabelecer, a cultura do encontro. Por exemplo, nós estamos aqui hoje usando o Google Meet. O Google Meet também, de certa maneira, é fruto da pandemia. Surgiu para que as empresas pudessem fazer os seus encontros à distância para não se contaminar. Agora nós podemos nos encontrar pessoalmente porque não existe mais a pandemia. É claro que tem um lado bom disso tudo, que facilita a nossa comunicação, a nossa conexão artificial, mas é necessário que esse encontro do abraço, do olho no olho,
sentir a emoção do outro, isso possa voltar, e muitas pessoas estão sofrendo ainda com esse tipo de chaga, esse tipo de ferida, e é necessário que nós, comunicadores, hajamos como o bom samaritano, a gente cure essas feridas que ficaram desse processo da pandemia. Podemos seguir em frente, Padre Tiago. Muito bem, essas foram as duas conferências principais que eu destaco aqui, mas aconteceram outros momentos importantes durante o Multicom. E um desses momentos que eu considero bastante marcantes, para mim, ficou na minha memória afetiva, vamos pensar dessa maneira, foi a palestra com essa jornalista vaticanista, a Mirticele Medeiros. A Mirticele Medeiros, ela tem uma trajetória dentro da igreja muito bonita, participava de grupos sociais, dentro dos grupos populares da igreja, trabalhou também na Canção Nova, e hoje ela trabalha na Globo News, correspondente da Globo News no Vaticano. Ela não aparece muito na TV, mas ela fica mais na produção. Ela é uma estudiosa do Vaticano, então as matérias que a TV Globo veicula sobre o Vaticano praticamente passam pelas mãos da Mirticele, para que ela possa corrigir e trazer a linguagem mais adequada e mais apurada àquilo que corresponde à realidade de toda a complexidade que é a Santa Sé. E ela na experiência que ela compartilhou com a gente lá em João Pessoa, ela trouxe alguns episódios da cobertura que ela faz lá no Vaticano, sobretudo com as viagens do Papa Francisco. Ela acompanha o Papa Francisco não somente no Vaticano, mas também nas viagens que ele faz. Então, como jornalista, ela vai no avião com o Papa Francisco. E ela estava contando os episódios que nessas viagens o Papa Francisco, ele sempre, como o Papa João Paulo II também fazia, o Papa, ele sai do local, da cabine dele, do avião, e vem conversar com os jornalistas. E ele demonstra, não somente nessas viagens, mas no cotidiano do Vaticano, muita proximidade com os comunicadores. Então, ela disse que o Papa, ele sabe se encontrar, né? A palavra-chave é o encontro. Então, o Papa Francisco, ele sabe se encontrar com os jornalistas. E essa falta de protocolo do Papa Francisco, de certa maneira, cativou os jornalistas. O Papa, ele ganhou os jornalistas, porque ele não tem muita cerimônia. Ele sai do protocolo, ele é informal, ele é aberto às perguntas que os jornalistas têm a fazer, ou seja, ele não tem medo de responder às perguntas dos jornalistas. Tanto é que uma das frases que ela disse que o Papa falou para os jornalistas, e que também me marcou bastante, é que nesses encontros, nessas oportunidades que o Papa tem de encontro com jornalistas, ele sempre reitera, dizendo sempre essa frase: eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês. Mas ele precisa dos jornalistas para quê? Para que essa comunicação verdadeira chegue de fato até as pessoas. E nesse trato com os jornalistas, o Papa sempre diz também para que os jornalistas saiam dessa cultura da comunicação que se criou dentro dos veículos, de sempre dar valor àquilo que é mentira, àquilo que destrói a pessoa do outro, àquilo que é conflituoso, e se comunique de fato algo mais intenso, mais verdadeiro, mais bondoso, e que mostre a realidade mais ampla como ela é, e as edições das reportagens possam ampliar de fato aquilo que está sendo demonstrado ali, e não simplesmente façam recortes que sejam recortes polêmicos. Apaziguar, né? Acho que é de uma maneira mais popular. Não sei se vocês assistiram o Jornal Nacional de segunda-feira, de segunda ou terça-feira, se eu não estiver enganado. Houve uma matéria do Vaticano, que foi a Ilse Scamparini, a correspondente da TV Globo no Vaticano, sobre aquele caso que o Papa ele fez uma palestra, uma videoconferência para os jovens da Rússia, e por conta de todo esse contexto da guerra da Rússia com a Ucrânia, o Papa Francisco, se direcionando aos jovens da Rússia, ele fez assim uma fala dando importância e relevância aos heróis russos, aos santos da Rússia.
e usou uma terminologia, uma expressão chamada Mãe Rússia. Isso desencadeou um certo questionamento com a diplomacia da Ucrânia, que achou ruim essa fala do Papa Francisco. E aí os Scamparini, na matéria que ela fez, ela deixou assim muito claro esse apreço, essa defesa do Papa Francisco. Ela contou que os ucranianos, os governantes da Ucrânia, não gostaram dessa fala do Papa, mas se esqueceram que o Papa Francisco, nesses termos que a Ilse Scamparini usou, mas se esqueceram que o Papa Francisco é um ferrenho defensor do final da guerra e um defensor das vítimas ucranianas por conta de toda a violência que a Rússia tem implantado nesse conflito entre os dois países. Então, a Ilse Scamparini, ela defendeu explicitamente o Papa Francisco. Eu achei isso muito, muito bonito e lembrei dessa fala da Mircea Medeiros lá no Multicom, dizendo que os jornalistas têm um apreço muito grande com o Papa Francisco, um carinho muito grande, porque ele é muito próximo, ele não tem receio de responder. Tanto é que muitas vezes ele chega em frente a um público ou chega frente aos jornalistas e diz para eles, perguntem o que vocês quiserem. E ele dá resposta a todas as perguntas, a todos os questionamentos. Então, aquela distância que no passado existia entre a igreja e a imprensa, hoje isso foi quebrado pelos últimos papas e de uma maneira muito clara, muito evidente com o Papa Francisco. Podemos seguir, Padre Tiago. Um outro encontro que foi muito importante lá no Multicom foi a fala do Padre Justino Sarmento, ele é salesiano, e atua na cidade de São Gabriel da Cachoeira, lá no Pará. O Padre Justino é uma figura, uma pessoa muito carismática, ele é indígena, né, nasceu numa tribo, os ancestrais dele também são indígenas, evidentemente, e ele apresentou para a gente como criar a cultura do encontro entre a igreja nas comunidades indígenas. E uma das falas do Padre Justino, lá no Multicom, uma das falas que me chamou bastante atenção, foi quando ele diz, para se criar a cultura do encontro, é preciso ter calma, para entrar na cosmovisão do outro. Então, essa correria do mundo contemporâneo, ela dificulta a cultura do encontro. E ele disse, porque ele trabalha nas tribos indígenas lá do Pará, ele disse que, com muita frequência, ele chega nas tribos e o que os indígenas falam para ele? Padre, deita na rede. Aí ele tem que deitar na rede, e lá ele passa horas e horas conversando com os indígenas. Então, pressa nesses locais não existe. É necessário ter essa obediência ao tempo desses grupos sociais. Então, se encontrar com as pessoas é não ter pressa, é ouvir as pessoas, gastar tempo, investir tempo no encontro com as pessoas e não ficar nessa correria desenfreada que a gente tem hoje e não gasta tempo para ouvir o que as pessoas têm a dizer. Por exemplo, eu chego na casa da minha mãe, eu fico no celular, eu vou ouvir aquilo que a minha mãe tem para desabafar comigo, ou os meus filhos, ou os meus irmãos. Então é isso, né? A cultura do encontro é sair desse tempo que foi imposto para nós hoje. Tão necessário para a gente trabalhar, para a gente ter lucro, para a gente produzir, e a gente acaba esquecendo o tempo, de fato, como ele é. Então, o padre Justino lembrou do tempo que impera nas aldeias, que é um tempo totalmente diferente de nosso tempo aqui, considerado o tempo da civilização. O Padre Tiago, pode voltar mais um pouquinho, por gentileza? Eu vou gastar mais um minutinho aqui com essa fala do Padre Justino, porque ele contou uma história super interessante, que ele chega nas aldeias, e é necessário entrar na cosmovisão do outro para se encontrar de uma forma legítima, e aí ele contou a história que diz o seguinte, que ele chega em algumas aldeias e o pessoal fala assim para ele, padre, sirva o bolinho dos nossos ancestrais. O que é o bolinho dos ancestrais? Em algumas tribos, no Pará, aqui no Brasil, não está longe da gente, eles queimam os ancestrais. As pessoas que morrem na tribo, eles queimam.
O que eles fazem com a cinza? Eles juntam a cinza dos seus ancestrais, fazem um bolo com massa de banana. Essa massa de banana, ela ganha um certo líquido com a saliva dos indígenas, ou seja, vamos falar claramente, os indígenas, eles cospem nessa massa de banana, acrescentam a cinza dos seus ancestrais, fazem o bolinho e servem para as visitas. Imaginem vocês, eu fiquei pensando, numa situação dessa, eu chegando numa tribo, eu teria a capacidade de me enculturar no costume, né, dessas pessoas, que é um costume tão diferente e que causa a mim uma visão que posso julgar como sendo absurda, como sendo até asquerosa, não é? Usando um termo às vezes meio pesado. Mas como então, para chegar nessa pergunta, não é? Como eu sou capaz, como cristão, de me encontrar com o outro até numa situação limite como essa? E aí o padre Justino estava dizendo o seguinte, que muitos missionários civilizados chegam nessas tribos com uma visão romântica, e quando se deparam com essa situação, para se encontrar verdadeiramente com o outro, esses missionários não dão conta. No primeiro dia, eles já pedem para vir embora. Tamanha é a dificuldade, de fato, da gente entrar na cosmovisão do outro, ou seja, na visão de mundo que o outro tem. Não é fácil. Se para a gente aqui, nesse mundo nosso, considerado civilizado, já é difícil, imagino quando a gente encontra com uma cultura diferente, com pessoas diferentes, para entender o modo de crer, o modo de agir, o modo de pensar do outro. Podemos ir para frente, Padre Tiago. Por fim, teve a palestra da professora Márcia Maria de Oliveira sobre ecologia integral. A professora Márcia é mineira, mas ela também atua no Pará, no norte do nosso país, e ela fez uma explicação que para mim foi novidade, nunca tinha parado para pensar nessa explicação, que é a expressão casa comum que o Papa Francisco usa na Laudato Si. Ela é uma expressão de raiz indígena, do Tupi-Guarani, Nhanderecorá, que significa tudo em comum, né? Os indígenas lá no passado, antes de nós chegarmos no Brasil, antes dos portugueses, dos colonos chegarem no país, eles já usavam essa terminologia casa comum que o Papa Francisco resgata agora. E ela fez a indicação de um livro, eu ainda não li esse livro, mas fica essa indicação para vocês também, quem tiver curiosidade, o livro Uriri, Nossa Terra, Nossa Floresta. O que conta esse livro que a professora Márcia fez referência para a gente? Ela conta a história de um menino indígena, um pequeno indígena. Ele sai andando pela floresta, se perde na floresta, mas ele decide, com muita calma, dentro do tempo dele, conforme a gente estava dizendo agora há pouco, com muita calma, ouvir a floresta. Ele decide ouvir a floresta. E ouvindo a floresta, ele encontra o caminho do regresso. Ele encontra o caminho de volta. Ouvindo o barulho do rio, para onde o rio corria, ele chegou novamente à sua tribo. Ele havia se perdido, mas ele resolveu ouvir a floresta. E esse espírito de sinodalidade que o Papa Francisco pede, e que é o espírito da sociedade atual, é o espírito bom da sociedade atual, é a nossa capacidade de ouvir. Quem quer se encontrar com o outro também deve lapidar a sua virtude de ouvir, conforme esse índiozinho, que se perdeu naquela imensidão da floresta, mas fez silêncio. Ouviu a floresta, ouviu o riacho e chegou novamente à sua meta, que era encontrar o seu local de origem, a sua tribo. Então fica essa indicação, eu pretendo ler esse livro, o próximo livro que eu pretendo ler vai ser esse livro aí, essa bibliografia, o Rini,
Nossa Terra, Nossa Floresta, de autoria do Devair Antônio Firiotti, que é um professor da Universidade Federal do Pará. Ele já é falecido também, faleceu em 2020 com 48 anos. Além de ser professor da Universidade Federal do Pará, ele também foi professor do Instituto Federal do Pará. Podemos seguir em frente. Terminando. Critério para uma evangelização digital com o Espírito Santo, na presença do Espírito, na presença do Espírito Santo. Todas as ferramentas digitais, Instagram, Facebook, YouTube, tudo de mais moderno que a gente possa adquirir na igreja para a gente fazer uma boa comunicação eclesial, ela só vai ter sentido se houver a primazia do Evangelho, a compreensão do Evangelho, a vivência do Evangelho desnudado, sem adereços. O Evangelho como ele é. Quando eu voltei lá do Multicom, eu fiquei pensando, não é? Como comunicar de acordo com aquilo que o Papa Francisco indica para a gente, frente a todo esse arcabouço de ensinamentos da doutrina católica que o Papa Francisco está trazendo para a gente em todas as suas encíclicas. Como comunicar ou como ser comunicador hoje. E aí, pensando numa expressão que pudesse traduzir da melhor maneira possível esse espírito do Papa Francisco e essa aplicação para nós nos dias de hoje, aí então eu cheguei a essa expressão, evangelho desnudado. Evangelho desnudado. Porque quando a gente olha para a história da igreja, a gente, analisando, nós vemos que a nossa mãe igreja, ela foi sempre colocando alguns adereços, e talvez isso fez com que nós ficássemos perdidos nessa grande floresta, ou perdidos nesse grande oceano, ou nos apegando demais a essa tábua que a gente, nessa única tábua talvez que a gente encontre no meio desse grande oceano que nós vivemos hoje de tantas informações, e aí a gente acaba se perdendo. Mas eu acredito assim que frente a tantas tábuas que a gente pode encontrar para a gente dar sentido à evangelização, é a busca da vivência e da comunicação desse evangelho desnudado, desse evangelho como ele é, que é traduzido nessa figura aí, o evangelho sem adereços. Alguém poderia decodificar, por gentileza, que figura é essa? Alguém decodifica essa figura? Isso aí é do Bom Samaritano, né? Bom Samaritano, né? Conforme a gente já mencionou lá no começo, o bom comunicador é o bom samaritano, aquele que cura as feridas das pessoas que estão caídas pelo caminho. Ao contrário de se jogar ou de se ferir ainda mais as pessoas, pelas redes sociais, sobretudo, com quanta facilidade a gente pode ferir as pessoas hoje pelas redes sociais, o bom comunicador, sendo o bom samaritano, é aquele que vai curar as chagas desse ser humano caído pela beira da estrada, que foi maltratado, que foi judiado, que foi arrebentado, que foi machucado pelo mundo. Quantas pessoas hoje estão à beira do caminho, machucadas pelo mundo, por tantas situações que a gente possa imaginar. O pré-julgamento. Outra ferida que a gente pode citar, o julgamento, que o Papa Francisco vem dizer, né, na Jornada Mundial da Juventude. Se vocês acompanharam os discursos belíssimos do Papa nessa Jornada Mundial da Juventude lá em Portugal, ele foi muito claro, a igreja é lugar de todos, 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 e pediu para a multidão, em coro, repetir com ele, todos, 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 tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Jesus Cristo não disse, tomai alguns e comei, ou tomai alguns e bebei. Jesus Cristo disse, tomai todos e comei, tomai todos e bebei. É a inclusão. Curar as feridas. Incluir todos ao redor do grande altar
que é a nossa igreja. É onde a gente faz a experiência da beleza, onde a gente faz a experiência da comunicação verdadeira, da comunicação da verdade, e essa comunicação tem que ter esse ingrediente de inclusão, esse ingrediente de beleza, esse ingrediente que é a primazia do evangelho, o evangelho desnudado e sem adereços. Então é isso que eu teria que compartilhar com vocês. É claro que de uma maneira parcial, não foi tudo aquilo que a gente experimentou lá no Multicom, mas o que ficou para mim, na minha experiência lá, foi isso, e eu trago esses ensinamentos comigo, e no meu cotidiano como jornalista, eu busco implementar isso na comunicação, e eu fico à disposição de vocês. Quem quiser fazer alguma pergunta, não sei se a gente tem esse espaço, Padre Tiago, mas eu fico à disposição, Alexandre, de vocês, para algum questionamento que algum participante tenha a fazer. Muito obrigado. Nós que agradecemos, viu, Valmei? E está aberto aí, quem quiser fazer alguma pergunta, algum pontual, algum comentário, só levantar a mão, a gente abre aí para poder participar. Bom, eu vou abrir um pouco então. Valmei, primeiramente, obrigado. Eu acho que você, nessa noite, nos trouxe um conteúdo muito importante para todo a gente da Pastoral da Comunicação, que é exatamente comungar com a nossa igreja, comungar com o nosso Papa, a preocupação de uma comunicação que converge para a comunhão, né? Isso é muito importante. Eu acho que nós estamos vivendo tempos muito difíceis em todo o mundo, não somente no Brasil, mas em todo o mundo a gente percebe essa polaridade, esse discurso, muitas vezes até de ódio, né, entre as pessoas e até mesmo entre os cristãos, né, como o Papa mesmo sugere para todos nós. Eu queria pontuar 2 pontos muito importantes disso que você nos trouxe hoje e que eu acho que vale realmente uma reflexão. Primeiro, nós estamos vivendo, como foi dito, um tempo de pessoas em que tudo se apressa demais, nós não temos tempo para ouvir o próximo, para levar essa comunicação a algo mais intimista com uma outra pessoa. Nosso tempo parece até a de se comentar muito, nós estamos vendo tempos líquidos, né? Ou seja, tudo é muito rápido, tudo não tem consistência, e é um pouco preocupante. O Padre Tiago depois pode até comentar, ele esses dias, numa das formações que a Suzana participou conosco, ao final foi muito comentado isso, né, Padre? E um segundo ponto muito importante é a dificuldade que nós temos de entender a visão do próximo, né? Esse exemplo que você nos deu da cultura indígena junto com nós que vivemos uma sociedade mais urbana, parece uma coisa totalmente encabida, né? Mas é a cultura deles, e nós temos que respeitar e entender e saber de que forma nós podemos levar o Cristo até esses ambientes que tanto divergem da nossa, né? Da nossa cultura, do nosso ambiente. Então, esses 2 pontos eu gostei bastante, isso me marcou, e eu confesso que isso vale para mim como uma reflexão muito forte. Obrigado mesmo, viu? Obrigado você, Alexandre. Gostaria de deixar também uma palavra de agradecimento, também uma pergunta que o Valmei pode nos ajudar a ampliar e podemos também levar em nossas reflexões locais. A primeira palavra de agradecimento ao Valmei por estar aqui, aceitar o convite da Pastoral da Comunicação da nossa arquidiocese. O Valmei foi meu professor em 2006, quando eu comecei a minha preparação para ser padre na comunidade do Propedêutico, em Pouso Alegre. A nossa disciplina era realizada aos sábados e discutíamos temas do cotidiano. O Valmei levava jornais, manchetes que tinham acontecido durante a semana, e a gente refletia, discutia, conversava, fazia rodas de conversa para ampliar
acontecimentos e o nosso pensamento. Muito obrigado, Valmir, pela sua presença. Obrigado. A pergunta que eu apresento é como nós podemos, localmente, a partir das nossas comunidades, não apenas na pastoral da comunicação, mas pensando a pastoral da comunicação de modo transversal e o nosso ser igreja nas comunidades, em questões mais práticas, o que vem à sua cabeça, como nós podemos colocar na prática a cultura do encontro. Talvez algumas palavras que possam nos ajudar a tornar esse tema tão importante, mais concreto no nosso dia a dia. Padre Tiago, como colocar em prática a cultura do encontro? Eu acho que essa história do indiozinho que se perdeu pela floresta, ela traduz bem a ânsia, a necessidade, a carência de todos nós hoje, que é ser ouvido, ouvir as pessoas, parar um pouco de tagarelar tanto. Falar, a gente fala muito, né, e escuta pouco. Eu acredito que no momento de encontro, seja no nosso trabalho, enfim, nos ambientes que a gente frequenta, no nosso lazer, a gente observar mais as pessoas, observar mais o planeta. O encontro com as pessoas, a gente vai exercitar à medida também, eu penso dessa maneira, quando a gente se sensibiliza para a gente ouvir um pouco a natureza, contemplar a natureza, observar como a natureza age, para que a gente se torne um homem mais sensível, uma pessoa mais sensível. E se tornando mais sensível, eu acredito que a gente vai se exercitar para ouvir melhor o que o outro tem a dizer. Quando a gente... tem até um exercício que diz o seguinte, que quando você chega para conversar com a pessoa e olha no olho da pessoa, tente enxergar a nuca. Olhe no olho e tente enxergar a nuca. O que isso significa? É claro que isso é uma comparação, é uma metáfora, não é? Mas quando você chega em frente a uma pessoa, olha no olho, tenta enxergar a partir de qual lugar a pessoa está dizendo. Vamos pensar dessa maneira. Qual é o conjunto, o arcabouço, o repertório cultural que está por trás da pessoa que a leva a falar sobre aquilo, que a leva a sentir daquela maneira, que a leva a expressar aquelas palavras para você. Para que a gente entenda as pessoas de uma maneira mais aprofundada, e não de uma forma superficial. Porque quando eu estou dizendo aqui para vocês, é importante que a gente faça essa análise do discurso, né? Vamos pensar dessa maneira. Analisar o discurso significa entender os motivos pelos quais a pessoa está dizendo aquilo. Quando eu trouxe para vocês esta mensagem aqui, eu não trouxe à toa. Eu filtrei essa mensagem para trazer até vocês. Por quê? É aquilo que eu considero mais importante. O que eu trouxe para vocês aqui não foi o todo do Multicom. Eu escolhi a partir dos critérios de valores que eu tenho. Então, quando as pessoas chegam para nos transmitir uma mensagem, é a gente tentar desvendar o porquê as pessoas estão dizendo aquilo. Ou seja, olhar no olho, mas descobrir o que está na nuca, o que está por trás das pessoas. Esse repertório cultural que as pessoas guardam atrás de si mesmas, que faz com que elas digam o que está dizendo. Eu acho que a cultura do encontro vai um pouco nesse sentido, para a gente sair dessa superficialidade, não é? De analisar tão simplesmente o que as pessoas estão falando agora, mas sem perceber, sem compreender o que está antes, o que está depois, o que está antes e o que vai levar a alguma coisa depois, né? Não sei se eu estou sendo claro nesse meu raciocínio, mas a cultura do encontro eu tenho a impressão que é um pouco disso, a gente baixar um pouco as velas. Às vezes as velas dos nossos barcos estão muito altas, o vento está batendo muito forte e está deslocando esse barco com muita agilidade, com muita rapidez. Eu acho que é necessário a gente abaixar um pouco essas velas do nosso barco para que a gente
caminhe com mais lentidão, observando mais a natureza, para a gente se tornar mais sensível, e se tornando mais sensível, ser capaz de olhar nos olhos, enxergar a nuca e compreender o arcabouço, o conjunto de crenças, o conjunto de valores que faz com que a pessoa diga o que ela está dizendo, acredite no que ela está acreditando. Dessa maneira, eu acredito que a gente se torne mais tolerante. Obrigado, Valnei. Concordo em número, gênero e grau com o que você diz. Eu vejo que o caminho é por aí mesmo. Uma cultura do encontro a partir da disponibilidade de estar com o outro e ser com o outro, né? Estar aberto para o outro em tantos sentidos, desde a escuta, do olhar, da presença, do tempo compartilhado, do não fazer alguma coisa, da contemplatividade daquilo que está ao nosso redor, de fazer as coisas de forma mais lenta, né? Baixar as velas e encontrarmos nisso tudo uma alternativa diante de um ritmo de vida mais agitado, mais acelerado, mais cansativo e sobrecarregado. Pois é, enquanto o senhor estava dizendo aí, Padre Tiago, e retomando a frase, né, a fala do Padre Justino, deitar nas redes, não é? Eu acho que é preciso a gente deitar mais nas redes. Por exemplo, se eu entro em conflito dentro da minha comunidade eclesial com alguém, se alguém chega com a vela do seu navio muito alta, eu acho que abaixar as velas é convidar o outro para, não, vamos ali no cantinho, ali a gente deita na rede, ali nós vamos conversar mais lentamente, com mais calma, sem ter pressa em dar respostas. Talvez na ânsia de responder a gente acaba falando o desnecessário. Mas quando a gente reflete, quando a gente pensa melhor nos motivos pelos quais aquela situação, aquela circunstância aconteceu, os conflitos diminuem. Mas o fato é que nós, seres humanos, somos muito apressados em dar respostas, tanto no nosso encontro pessoal, quanto no nosso encontro pela internet. A internet potencializou ainda mais essa pressa. Eu estou lá no meu computador, eu vejo a argumentação de alguém que eu não concordo, e eu chego com a minha rapidez em dar uma resposta contrária, um ponto de vista contrário, e eu acabo ferindo aquela pessoa. E como comunicador, bom comunicador e bom samaritano, é preciso que eu cure essas chagas e não fira ainda mais pela pressa em dar alguma resposta. Por aquilo que eu falo, não é? Obrigado. Uma experiência que compartilhamos de peregrinações, né? Eu acredito que é um espaço, uma dinâmica muito, muito bom, muito oportuno para a gente estar com o outro, né? Caminhar com o outro, conversar, dar os mesmos passos, perceber as capacidades e os sinais ao longo do caminho, né? Essa comparação da peregrinação é super importante, Padre Tiago, porque você aprende a respeitar os ritmos. E os ritmos são diferentes. Tem alguém que caminha mais rápido, tem alguém que caminha menos, mais lentamente. É o que o Papa Francisco fez com o sínodo da Amazônia, por exemplo. O padre, eu sempre estou voltando no exemplo do padre Justino, porque ele contou um outro episódio que estava acontecendo no sínodo da Amazônia, lá em Roma. E ele foi um dos delegados do sínodo para a Amazônia, juntamente com o cardeal Dom Cláudio Umes, que era o responsável, o grande mentor do sínodo da Amazônia. E o padre Justino, ele estava em Roma, numa das sacristias do Vaticano, se preparando para uma das missas. Ele estava se paramentando e, de repente, chegou alguém do Vaticano, com o espírito ou com as suas velas levantadas demais, e disse para o padre Justino: olha, padre, o seu lugar é no meio da floresta, o que o senhor está fazendo aqui? Aqui não é o lugar do senhor. E ele disse que ele ficou assim tão assustado com aquela fala que ele quis partir para cima da pessoa que destinou a ele aquela mensagem. Ele quase foi às vias de fato com essa pessoa dentro da sacristia do Vaticano. E diz ele que sorte que Dom Cláudio Umes estava do lado dele, e aí Dom Cláudio Umes chegou perto dele e disse: não,
aguarde, não vá dar resposta rápida, conforme a gente estava dizendo agora, a essa pessoa, porque ela está no ritmo dela, ela está no tempo dela, ela tem a cosmovisão dela, e nós temos a nossa cosmovisão, vamos respeitar. Então, esse episódio aconteceu dentro do Sínodo da Amazônia. E o que se dizia nesse contexto total do Sínodo da Amazônia? Muitos defenderam a ação da igreja para liberarem a celebração de missa por parte de leigos, ou então permitir que indígenas pudessem celebrar a própria missa, né, para atender sacramentalmente essas comunidades ribeirinhas no interior da Amazônia, conforme a gente acompanhou pelos meios de comunicação. Mas o Papa Francisco, por mais que ele concordasse com uma ação tão progressista dessa maneira na igreja, mas o Papa Francisco, ouvindo outras vozes, abaixou as velas da igreja, deitou na rede, metaforicamente, deitou na rede lentamente, ouviu outras pessoas e disse: não, agora não é a hora da gente tomar essa decisão. Ainda que esta não decisão do Sínodo da Amazônia para permitir que leigos celebrassem a missa, os sacramentos, e frustrasse a expectativa dessas pessoas mais progressistas da igreja, mas foi necessário ouvir, abaixar as redes e respeitar o ritmo, a comunhão da igreja total. Quer dizer, se o Papa tomasse uma decisão unilateral para permitir que leigos celebrassem a missa na Amazônia, o risco de uma cisão na igreja seria muito grande. Mas o Papa, prudentemente, ainda que não concordasse, ele abaixou as redes e pediu para se respeitar o ritmo lento que a igreja deve ter para essas grandes transformações ocorrer um dia. Obrigado, Valmei. E assim tudo, né, Padre Tiago? A igreja toda, na igreja, na vida de família, na convivência com os amigos. Essa é a atitude, talvez mais contemporânea, né, a atitude moderna do cristão. Se alguém discordar também, sinta-se à vontade para apresentar o contraditório. Afinal, como lembrou o estudioso do Papa Francisco, a gente não pode ter medo do contraditório. A gente tem que temer em nós a arrogância de não querer ouvir o contraditório. De minha parte, seria isso, então, Padre Tiago e Alexandre. Muito obrigado, Valmei. Obrigado a todos os participantes. Foi uma noite realmente com muita informação, uma reflexão muito forte, acredito que para todos nós. Você falou assim, se alguém discordar, eu acredito que existe uma unidade aqui, né, que nos faz acreditar que, de fato, nosso mundo precisa ter essa sentido do encontro, né, da comunhão e da comunicação pelo bem comum, pelo bem de todos, né, seja onde estiver. Agradeço você, Valmei, e a todo mundo. Passo a palavra agora também para o Padre Tiago. Valmei e todos que estão presentes, nosso muito obrigado pela presença, participação e colaboração
para que este momento virtual fosse também um momento de estudo, de formação, de encontro e fortalecimento das nossas ações pastorais. A nossa expectativa é que a Pastoral da Comunicação colabore sempre para que a Igreja comunique com esperança, o amor, a paz e a fé, que são os distintivos da nossa comunidade eclesial. Você, enquanto membro da Pastoral da Comunicação, seja localmente, na paróquia, ou na arquidiocese, ou na igreja, de um modo mais ampliado, a sua presença, a sua participação, tudo isso é muito importante. Então, nosso muito obrigado. Nós já avançamos bastante nos nossos encontros mensais. Nós seguimos adiante. No mês de setembro, nós vamos estar reunidos no dia 27, na última quarta-feira de setembro, e vamos trabalhar o tema A Transversalidade na Pastoral da Comunicação, que é a última parte do guia de implantação da PASCOM, que nós começamos a trabalhar lá no mês de fevereiro, março, quando começamos as formações deste ano de 2023. Estamos articulando ainda a assessoria com o padre Luiz Fernando, que é o assessor de comunicação da Pastoral da Comunicação na Diocese de Guaxupé. E assim a gente vai indo até o mês de novembro, sempre na última quarta-feira de cada mês. Muito obrigado e espero vê-los em breve, com muita alegria e esperança no coração. Continuemos firmes à vocação que Deus nos confia. Amém. Vou pedir para todos abrirem um pouquinho, para quem puder, claro, né, a câmera, para a gente fazer aquele print de tela. Em seguida, vou pedir para o Padre Tiago nos dar a bênção de encerramento. Passem perfume, preparem-se certinho. Deixa eu ver, faltando gente aqui. 3, 6, dá. Agora dá para fazer o print. Sorrindo, vou contar até 3. 1, 2, 3. Obrigado, gente. Deu certo o print, viu? Padre Tiago, a sua bênção. Vamos lá. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a e a terra. terra. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, com fervor e humildade, nos dirigimos, suplicando pelos membros da Pastoral da Comunicação, o Valmei, todos que se reuniram nesta noite. Abençoai e santificai a vocação de todos nós. Dignai-vos com toda a sorte de bens, toda a graça, toda a sabedoria, para vivermos bem a vocação a nós confiada. Concedei-nos, Senhor, as coisas necessárias para que possamos viver dignamente. Que vossa presença ilumine a vida e os nossos caminhos. Que em nossos encontros, em nossas ações, em nossas reflexões, estejamos abertos a uma cultura do encontro e da sinodalidade. Pedimos a bênção de Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.